Na próxima quinta-feira nós vamos começar aqui uma campanha com o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Quantos aqui já receberam o mover do Espírito Santo? Quer ver? Quem aqui tem um dom espiritual? Levanta a mão. Deixa a mão levantada. Quem aqui tem um dom espiritual? Glória a Deus. Quem aqui já falou em língua estranha? Glória a Deus. Quem aqui já profetizou? Aleluia. Quem aqui já teve alguma visão ou revelação? Glória a Deus. Amém. Agora eu faço uma pergunta a você. Você que tem um dom espiritual, você tem usado com zelo o dom espiritual que Deus te deu? E você que ainda se acha que não tem o dom espiritual, você tem buscado com zelo ter o dom de Deus na sua vida? Eu vou ler, para iniciar a mensagem, eu vou ler o último versículo do capítulo 12, porque provavelmente não vai dar tempo da gente falar sobre todos os versículos. Mas eu vou ler o último versículo do capítulo 12 e depois nós vamos voltar no primeiro. Vem? 1 Coríntios 12, 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus. Você quer ter um caminho excelente na presença de Deus? Você quer ter um caminho exemplar na presença de Deus? Você precisa buscar os dons do Espírito. Você precisa se exercitar espiritualmente. Agora no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 12, Paulo vai começar uma série de assuntos que estava trazendo uma confusão enorme no culto da igreja de Corinto. E Paulo vai ensinar aquele povo a pôr em ordem do culto, a falar das coisas com ordem e com decência. E tudo isso nós precisamos aprender hoje. Precisamos aprender a ter ordem e decência. A igreja evangélica, a igreja missionária, eleitos pela graça, ela nasceu com o intuito de ser uma igreja reformada, uma igreja que tem uma boa pregação, um louvor de adoração, uma igreja pós-luterana, uma igreja que não se curva com o sistema evangélico atual. Mas, analisando as nossas raízes, hoje no Brasil, as igrejas que são tituladas igrejas reformadas, do estilo que nós queremos ser, uma igreja da palavra, uma igreja da adoração, uma igreja que não se curva com o sistema, nós vamos ver que teologicamente 90% dos reformados não vão acreditar que os dons espirituais, principalmente os de revelação, ainda está presente. Para muitos teólogos reformados, os dons de revelações encerraram no primeiro século com os apóstolos. Pensando assim, a gente começa a descartar dentro da igreja, primeiro, a língua estranha, a interpretação de línguas, o dom de profecias e revelações.
Para alguns reformados, esses dons já não estão em ativas, foram dons dados para a igreja do primeiro século e hoje não prevalecem mais. Mas nós, aqui da Igreja Missionária Unidos pela Graça, somos de raiz pentecostal. Tanto eu quanto o pastor Davidson e todos que estão aqui, posso dizer, nasceu numa igreja de raiz pentecostal. E a raiz pentecostal, ela vai trazer na sua doutrina que todos os dons espirituais estão ativos, sim, e que Deus fala através das línguas estranhas, e que Deus opera através das línguas estranhas, e que Deus fala através das interpretações de línguas estranhas, e que Deus revela o oculto, profundo e o escondido. Glória a Deus. Aleluia. Os pentecostais acreditam que sim, os reformados falam que não. Mas nós, da igreja eleitos pela graça, acreditamos que os dons espirituais vão permanecer na terra até o dia que a igreja for arrebatada. Porque se estamos nós na dispensação do Espírito Santo, se estamos nós sobre a guarda, sobre a tutela do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que é o maior responsável pela igreja de Cristo sobre a terra, e Ele paira na nossa mente, no nosso coração, como podemos acreditar que os dons cessaram, se os dons são dons espirituais? Como podemos acreditar que cessaram? Aleluia. Dois dos nomes que a gente mais se espelha, dois nomes teólogos que a gente mais se define, tanto eu quanto o pastor Davidson. Dois nomes: Ed René Kivides, da Igreja Batista Água Viva, um pastor que tem uma palavra humanista, prega a salvação em Cristo, prega Jesus humano e Jesus ressuscitado, Filho de Deus. Em uma dos seus estudos e suas pregações, ele vai recitar uma coisa que me deixou maravilhado, porque ele é de uma convenção batista, um pastor reformado, e pela convenção batista tradicional, ela vai cair dentro da igreja reformada que eu estou falando aqui. Para a convenção batista tradicional, foi votado, estudado e votado pela maioria dos seus pastores, do seu conselho, que os dons de revelação cessaram na primeira igreja. Então, na igreja batista tradicional não tem falar em língua, não tem profecia, não tem interpretação de língua, não tem revelação. O que nós vemos hoje é uma confusão de placa de igreja. Tem tanta batista que não é batista. No outro lado tem tantas assembleias de Deus que não são assembleia. Porque a Assembleia de Deus ainda é no Brasil a igreja que preserva a raiz pentecostal. Só que nós vemos tantas assembleias de Deus que tem o nome Igreja Pentecostal, mas na sua conduta ela é neopentecostal. Vou explicar para a igreja o que é pentecostal raiz e o que é neopentecostal. Alguém sabe dizer? A igreja pentecostal raiz, o padrão que nós seguimos hoje, ela vai seguir o exemplo da Rua Azusa. Ela vai ter como seu fundamento em 1906, quando o pastor Batista estava pregando nos Estados Unidos, na famosa Rua Azusa, e ele começa a pregar Atos 2, e de
o Espírito Santo vai pairar sobre aquela igreja, da mesma forma que foi em Atos 2, e eles começaram a receber o poder de Deus, começaram a falar língua estranha, começaram a profetizar, começaram a revelar, começaram a ser cheios do Espírito Santo. Dali surge um movimento que é chamado Movimento Pentecostal Reformado. Esse movimento pentecostal reformado, ele vai durar até mais ou menos 1947, 48. No ano de 49, 50, 1950, vão surgir os pentecostais, que têm a mesma raiz pentecostais, seguem a mesma doutrina da Rua Azusa, mas agora ela vai aplicar algumas traduções, tanto judaicas como católicas, e implantar dentro da igreja, que é chamado pentecostal de segunda linha, que vem da igreja Deus e Amor, vai passando por outras igrejas pentecostais, até na década de 80. Na década de 80 surge a igreja que chamamos neopentecostal. Por que neopentecostal? Neo quer dizer que vem após, ou que é parecido, mas não tem nada a ver. A igreja neopentecostal, ela vai ter algumas coisas do pentecostalismo, vai ter a profecia, a revelação, o dom de línguas, os dons espirituais, mas ela não vai respeitar de maneira correta a doutrina pentecostal. Então ela vai implantar no seu culto cotidiano ela vai implantar no seu culto cotidiano o paganismo, o secretismo. O que é secretismo? Ela vai trazer modelos para o culto. Ela vai pegar coisas dos judeus, ela vai pegar coisas do catolicismo, ela vai pegar coisas do candomblé, da umbanda, e vai trazer e colocar dentro da igreja. Essas campanhas que a gente vê hoje, Vale do Sal, Rosa Ungida, que não sei o que lá, é isso, é aquilo, que você faz no envelope, isso tudo faz parte da igreja neopentecostal. Então toda vez que você entrar numa igreja e que tiver aquela campanha que você tem que fazer o seu voto, e te dá um envelope, e que você tem que levar para casa a arquinha da aliança, o anel ungido que você tem que pôr no seu dedo, que você tem que fazer isso ou aquilo, mas que você tem que entregar a Deus algo em troca, aí já não é uma campanha pentecostal, aí é uma campanha neopentecostal, porque o pentecostalismo não se mistura com isso. O pentecostalismo raiz, ele vai crer na doutrina do Espírito Santo, e que a pessoa tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, e isso basta. Mas a doutrina neopentecostal, ela vai pregar que para você ser salvo, você precisa pagar o preço. Para você ser salvo, você precisa ser fiel em todas as áreas da sua vida, principalmente no dízimo, na oferta. Que para você, se você não dizimar, você vai para o inferno. Se você não for fiel dentro da igreja, ao seu líder, ao seu pastor, você vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque a doutrina neopentecostal misturada com o pentecostalismo, ela criou o pai pentecostal, o pastor, melhor dizendo, que é o pai espiritual. Tira de lá do centro o pai de santo, e agora dentro da igreja tem o pastor, o pai espiritual. Pastor não é pai espiritual. Pastor é para orientar a igreja, pastor é orientador.
Pastor é aconselhador. Pastor é aquele que cuida da igreja, que cuida das ovelhas. Pastor é aquele que quer ver a igreja crescer. O verdadeiro pastor, ele olha para o membro da igreja, ele dá a oportunidade para o membro da igreja, para que o membro da igreja seja cheio do Espírito Santo, para que o dom espiritual se manifeste na vida do membro, e esse membro venha crescer juntamente com a igreja, porque futuramente o pastor senta, e quem passa a ser pastor da igreja é o membro mais simples. Mas na igreja neopentecostal, você tem um líder espiritual, que tudo você tem que dar satisfação para ele. O líder espiritual não pode ser questionado, nem repreendido. Não pode. A palavra do líder espiritual é lei. É por isso que em algumas igrejas a gente agora vê bispo, né? O pastor já não é mais pastor, o pastor agora é bispo. Aí passa mais um pouquinho, o pastor agora já não é mais pastor, nem é bispo, o pastor agora é apóstolo. O pastor agora é apóstolo, né? Aí agora já tem a bispa, já tem a apóstola. Tudo isso não tem na Bíblia. Tudo isso não tem na Bíblia. Lá no livro até mesmo aqui no livro de Coríntios 12, Paulo vai falar que o Senhor deu uns para apóstolos. Mas pensa comigo, nós da Igreja Eleitos pela Graça não concordamos que ninguém hoje seja chamado de apóstolo. Por quê? Porque a igreja é titulada Igreja Apostólica. A nossa Bíblia é titulada Bíblia Apostólica. A doutrina que seguimos é a doutrina apostólica. Como é que o católico se chama? O praticante da Igreja Católica. Católico, apostólico, romano. Quando Martinho Lutero ele se dividiu da igreja, saiu da igreja, os descendentes de Lutero, pela Igreja Católica, presta atenção, é a Igreja Católica que deu esse nome. Os que seguiram do Lutero passaram a ser chamados de católico, apostólico, protestante. A igreja atual, nós como igreja, precisamos ser mais protestante. Protestar contra o sistema corrupto, protestar contra tudo aquilo que não vai de acordo com a palavra de Deus. Foi a própria Igreja Católica que titulou esse nome: católico, apostólico, protestante. Por quê? Estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. Estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. E deixa eu falar para você, pelo menos 1600 anos a cânon foi fechado, a Bíblia foi fechada. Ela não pode mais ser mexida, nem tirada, nem aumentada. Não pode. Depois do apóstolo Paulo, e depois do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, não pode mais. O cânon fechou. O cânon fechou. Então a nossa Bíblia que seguimos não pode mais ter um livro aqui. Vou escrever o livro de São Wesley, o livro de São Davidson, né? O livro da Santa Dalva. Não vai ter nada. Isso desde o século IV até os dias de hoje. Não teve e não vai ter. Por quê? Porque a Bíblia, eu estou falando, eu a pedir, que a Bíblia já foi selada pelo Espírito Santo. Amém. Isso que temos aqui foi o Espírito Santo que deixou
para nós. Glória a Deus. Por isso que todos os teólogos, todas as pessoas que estudam Bíblia, e quando vai no profundo buscar lá no grego raiz, e vai encontrar várias contradições de leitura, de escrita, e os teólogos de hoje vão falar o seguinte: olha, a Bíblia nunca foi mexida, não foi arrumada nem corrigida. O que foi escrito está escrito e assim será. Os teólogos conservadores pregam isso. E eu quero dizer que isso é por quê? Porque o Espírito Santo já selou e falou: esta é a palavra que vai ser aberta no dia do juízo de Deus, para julgar as nações, para abençoar aqueles que foram salvos e para amaldiçoar aqueles que rejeitaram as Sagradas Escrituras. Tudo isso que eu estou falando é só uma introdução do texto que nós vamos estudar. Tudo isso, o Espírito Santo está atuando dentro da igreja. E eu pedi para as crianças ficarem aqui, porque o Espírito Santo atua até nas crianças. Vocês sabiam disso? Quantos aqui já tiveram o privilégio de ver pessoas, crianças do tamanho da Esté, por exemplo, do tamanho da Nicole, orando, profetizando e pregando? Quem aqui já viu? Quem aqui nunca viu? Só a Brasilândia? Pois é. Você já viu, né? Nunca viu ao vivo. Então está na hora de ver. Está na hora da gente começar a orar nesta campanha que vai iniciar quinta-feira. Começar a orar e impor as mãos sobre as nossas crianças e falar: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo para começar a profetizar, a falar, a ter visões. Está na hora. A nossa igreja precisa ser uma igreja mais ousada. Agora vamos lá. Nós, tudo isso que eu já falei, os reformados não vão crer nos dons da revelação, os pentecostais vão crer nos dons da revelação. E qual é a posição da nossa igreja? Nós somos cristãos reformados e somos também pentecostais. Podemos colocar o nome: somos pentecostais reformados. Sim, mas agora nós vamos aprender, de acordo com a palavra de Deus, como cada dom funciona, para não ser a bagunça que nós estamos vendo aí. Por que os reformados não creem nos dons de revelação? Porque hoje virou uma bagunça. Hoje se profetiza, se fala em línguas, se fala se revela várias coisas sem fundamento bíblico, sem respaldo bíblico. Então, para viver uma coisa sem respaldo bíblico, o que a gente faz? A gente deixa de lado. Como eu falei aqui, né, um dos pregadores que a gente gosta, o Ed René Kibit, uma vez em seu vídeo ele estava falando que ele gostaria de experimentar o sobrenatural de Deus, porque ele se coloca como Isaac na Bíblia. Olha quem foi Isaac: filho de um excelente pai, porque o pai ouviu a voz de Deus e o pai conversou com Deus. Você não vai ver nenhum texto na Bíblia Sagrada que Isaac fala, ouviu a voz de Deus. Mas Isaac também foi pai de um grande filho, porque Jacó, filho de Isaac, ouviu a voz de Deus e conversou com Deus. E ele se colocou como Isaac. Ele falou: eu queria ter a experiência de Abraão, eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu sou como Isaac. O segundo, que a gente gosta muito das suas pregações de estudo, é da igreja presbiteriana, pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Em uma das suas pregações, Hernandes Dias Lopes foi perguntado, o Hernandes Dias Lopes, ele disse: se você crê que os dons de revelações cessaram? Ele falou assim: não, eu não creio que os dons de revelação cessou,
mas eu também não creio que os dons de revelações é igual os dias de hoje. Porque Deus fala, Deus revela, mas não é essa bagunça que tem. Por isso eu escolhi esse culto. Se os irmãos me permitirem mais 25 minutos, a gente explicar um pouquinho sobre cada dom espiritual. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Acerca, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas que sabais que ereis gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ereis quer dizer era, né? Vocês eram gentios guiados pelos ídolos do mundo. Portanto, quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Ou seja, ninguém pode falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, se não for o Espírito Santo falando na boca. Nisso daqui, eu quero dizer uma coisa que nós acreditamos. Existe o batismo com o Espírito Santo de forma invisível, e existe a manifestação do batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo de forma invisível acontece quando a pessoa tem um arrependimento genuíno. Quando é feito o apelo para ela, você quer aceitar a Jesus, ou você quer confessar a Jesus como seu Senhor, e a pessoa, ela se arrepende de todo o coração, no ato daquela confissão, da oração que nós fazemos para ela: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Naquele momento, a pessoa já recebe o batismo do Espírito Santo. E qual é a prova que essa pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo? A maior prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo é quando lhe é oferecido uma oportunidade de pecado. A maior prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo é quando ela vai comprar alguma coisa e ela paga e recebe o troco a mais. E aí ela vai olhar para aquele dinheiro e fala: peraí, está errado, você me deu a mais, e devolve o dinheiro. A maior prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo é quando ela erra, ela peca, e ela acaba de pecar, e ela sente vergonha de si mesma e vergonha de Deus. Isso é a prova que ela tem no Espírito Santo. Isso é a prova. Falar em línguas é uma evidência, a manifestação do Espírito Santo. Mas eu gostaria de falar com a igreja. Hoje, pastor Uaro, eu quero acreditar que pelo menos 30, 40% das pessoas que falam em línguas dentro da igreja não é pela manifestação do Espírito Santo. Ela pode até ter o Espírito Santo dela, mas não é a manifestação do Espírito Santo. Porque até papagaio fala. E a gente vai chegar no porquê que eu acredito nisso. Amém? Versículo 4. Agora, a diversidade de dons espirituais, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui está falando dons do Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Útil a quem? Útil à igreja. O que a gente vê de pregadores auto se promovendo não é brincadeira. O que a gente vê de profetas se promovendo não é brincadeira.
camarada chega na igreja, passa uma revelação, a igreja já toda hora. Opa, esse aí é o homem de Deus. É gostoso elogiar alguém. Quando você elogia, muitas das vezes a igreja, muitas pessoas não observam. Mas elogia e observa. Elogia e observa. Porque se a pessoa recebe o elogio e ela leva isso para Deus, amém. Mas tem pessoas que falam, esse aí, o homem de Deus. Fecha até os olhos e aperta o dedo. Aí tem uns que conseguem abrir a boca, mas também, irmão, eu jejuo, eu oro todo monte, todas as noites, faço isso, faço aquilo. Que maravilha! Que maravilha! Lá em Atos 16, preste bem atenção. Lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo está vindo com seus cooperadores, pregando a palavra. A mulher está lá: eis aí aqueles que anunciam o evangelho da paz, eis aí os homens de Deus. E Paulo vai e passa longe dela. No segundo dia ela está a mesma coisa: eis aí os homens de Deus que anunciam o evangelho da paz. Paulo olha, se distancia. Na terceira vez, desconjecturando, o texto vai falar que várias vezes isso aconteceu. Tá? A terceira vez ela fala: eis aí os homens de Deus que anunciam o evangelho da paz. Paulo olha para ela e fala: sai dela, espírito imundo. Aleluia. Sabe por causa de quê? Porque Paulo não pegou o elogio de ser homem de Deus para ele. O que mais a gente vê hoje é homens de Deus querendo ser aplaudidos. Vamos ter muito cuidado com isso. O Senhor nos usa para aquilo que é útil para a igreja, para o reino. Para o reino. O mais engraçado é que quando alguém começa a ser usado para o reino de Deus, e esse alguém tem um pastor sobre ele, 90% dos pastores crescem o olho e ó, 90% dos pastores segura na cabeça e fala: aqui não, você vai crescer aqui não. E não deixa a manifestação de dom acontecer. Porque a maioria dos pastores não querem ver a igreja, os irmãos da igreja crescer. Porque se você cresce, você amadurece, você tem mentalidade própria. E mentalidade própria não é boa para 90% dos pastores. Porque se você tem mentalidade, você deixa de ser massa de manobra, você deixa de ser massa política, porque você tem uma mentalidade própria. Aí você vai questionar o pastor. Aí quando você questiona o pastor, ele vai lá em Romanos, ele vai lá em Hebreus e falar que você está amaldiçoado, porque você está desrespeitando uma autoridade espiritual. Isso é sério. Isso é sério. Precisamos estar em um ambiente que podemos crescer em Deus e ver o nome de Deus sendo glorificado. Amém. Amém? Glória a Deus. Porque, versículo 8: porque pelo Espírito é dada a palavra da Sabedoria. Palavra da sabedoria. Quem aqui é pregador? Aleluia. Quem aqui é pregador da palavra? Glórias a Deus. Aleluia. Pastor Wagner, pastora Em nome do Senhor. missionária Simone, pastor Davidson, os pastores vão atrás, Gracilândia, Glória a Deus. os pregadores que estão aqui. Você precisa entender o dom que Deus te deu. Os pregadores que estão aqui, você precisa entender o dom que Deus te deu. Porque tanto o dom de sabedoria, quanto o dom e também o dom de ciência está no ápice da pregação. Amém? Amém. Versículo 8: porque uns pelo Espírito é dado a palavra da
sabedoria, e outros pelo mesmo Espírito o dom, a palavra do conhecimento. Em outras traduções está falando ciência ou mestre. Você precisa entender qual é o seu chamado de pregador. Você prega uma palavra inteligente, você prega uma palavra de ensinamento, ou você prega uma palavra que você fala assim: não, eu vou pregar aquilo que Deus mandar e Deus vai falar com a igreja. Você se coloca em posição de profeta para profetizar a palavra para a igreja. Se você faz isso, foi lhe dado o dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, muitas das vezes, ela é uma palavra revelada. É aquela palavra que o Espírito Santo te revela para pregar, para transmitir para a igreja. Essa palavra ela vai ter 3 fundamentos: edificação, consolação e exortação. Edificação, exortação e consolação. Ou ela te edifica, te dá aquele ânimo espiritual. Você está na igreja desanimado e de repente recebe uma palavra e sai animado espiritualmente. Edificação é aquela palavra que você está triste, precisando de uma resposta, precisando de um milagre. Igual foi cantar aqui: mestre, eu preciso de um milagre. E você recebe aquela palavra: receba o seu milagre. Porque eu, o Senhor, estou determinando sobre a sua vida. Isso é profecia de consolação. E tem aquela de exortação, quando a igreja precisa se consertar, voltar-se à palavra de Deus. Quando a igreja precisa se ter aquele novo ânimo espiritual para vencer o pecado. Se você é um pregador desse jeito, você tem o dom da palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é um pouquinho diferente, porque é uma palavra que vai ter as mesmas funções da palavra da sabedoria, mas só que ela vai trazer conhecimento. O pastor vai pregar para a igreja como se ele fosse um professor. Ele vai ensinar, ele vai instruir, ele vai lapidar a igreja no conhecimento. Essa é a palavra de ciência, que é muito pouco visto, principalmente nos meios pentecostais e neopentecostais. É muito pouco isso. Palavra de sabedoria, de conhecimento, ou palavra de ciência. Aquele pastor que é um mestre, ele prega ensinando a igreja. Amém? Esse é o nome que eu mais busco na minha vida. Amém? Não sei se eu ainda tenho esse dom, mas é um dom que eu busco, sim, para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí, versículo 9: e outros pelo mesmo Espírito é dado a fé. Peraí, mas todo mundo não tem fé? A Bíblia não vai falar que sem fé não é impossível agradar a Deus? Se está todo mundo aqui hoje porque tem fé. Mas você já viu dentro da igreja, principalmente aquela irmãzinha do pó, né, modelo antigo, aquela irmãzinha, tudo na vida dela é: vamos orar. Vamos orar. Você vai: oi irmã, é isso. Vamos orar que Deus vai dar vitória. Glória a Deus. Ah, está acontecendo, vamos orar que Deus vai dar vitória. Ah, meu marido foi embora, vamos orar que Deus vai dar vitória, vai trazer de volta. Ah, meu filho está doente, vamos orar que Deus vai curar. Esse é o tipo de pessoa que recebeu o dom da fé. Ela vai, todo tipo de resposta que ela vai dar para a pessoa é: vamos orar. Se você é assim, sabe que você tem o dom da fé. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí acompanhando a leitura, viu? E a outro, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar. Os dons de curar. Olha que maravilha isso.
Toda a igreja pode orar para a cura? Todo mundo aqui pode orar para a cura? Sim. Pode. Glória a Deus. Todos nós podemos orar para a cura. Todos nós. Mas existe uma diferença de orar para a cura e quem tem o dom da cura. Porque quando nós oramos, a maneira certa de orarmos e pedir a cura é falar: Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, então cura pela tua graça, pela tua misericórdia, cura o fulano, cura o ciclano. E quem tem o dom da cura é diferente, porque essa pessoa, ela recebe de Deus uma palavra usada. Ela recebe de Deus, irmãos. Todos os dons espirituais é dirigido pelo Espírito Santo. Todos os dons espirituais têm algo particular. Quem tem o dom tem algo particular. Porque quem tem o dom da cura, ele vai pegar a pessoa e vai simplesmente fazer uma oração, às vezes até calada, e vai falar assim: receba a cura em nome de Deus. E a cura vai acontecer. Porque ela foi dirigida por Deus a ministrar cura pelo dom do Espírito Santo que opera nela. Tem. Então nós vamos orar para a cura. E algumas curas vão acontecer pela graça de Deus. Algumas curas vão acontecer pela graça de Deus. Outras curas é só para quem tem um dom. Vai chegar e vai orar e falar: peraí, você está cura. Sabe o que mais é interessante? Que o dom da cura, literalmente, ele passou a ser mais manifesto no século 20 e 21, através dos pentecostais de segunda geração, principalmente no Brasil. O dom da cura, ele começou a ser manifesto na igreja, uma dádiva mais maravilhosa, nossa geração viu, geração passada viu. Ele começou na igreja Deus e Amor, pelo missionário David Miranda. Quantas e quantas pessoas foram curadas pelo rádio, pela imposição de mãos. E o dom da cura hoje é o que é mais visto no meio neopentecostal. Quando você liga a televisão, programa do R.R. Soares, o que ele mais tem lá? Pregação e oração para cura. Programa da agenda dupla, oração para cura. Do Valdomiro Santiago, cura. Só que muitas vezes, sabe o que acontece? Por que são titulados pentecostais? Porque eles vendem o dom que Deus deu para eles. Eles vendem a cura. Eles vendem a cura. Eles vendem a cura no lenço ungido. Eles vendem a cura no copo com água. Lá na igreja do pastor Tarcísio, mais pastora Dalva, tem a campanha águas purificadoras. Vai ter um copo com água para as pessoas, mas lá não é vendido, lá é dado. A pessoa faz o voto se ela quiser. Não é vendido o milagre de Deus. Aí quando você liga a televisão aí, a água que veio de Israel, o camarada trouxe um litrinho, o camarada trouxe 1 litro de água, e agora tem 500 litros de água vendida a R$1.000, porque a água veio de Israel. Irmão, é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. A igreja para pagar, para trazer de avião 1.000 litros de água lá de Israel para cá, vai ter que gastar muito dinheiro. A água não cura nada. E a água não tem. O que cura é a fé. E cada um de nós temos que ter. Então o dom da cura, quem tem esse dom, ele vai orar e simplesmente orar e o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 10. Outros. Operação
de milagres. Essa operação de milagres, muitas das vezes, ele é confundido pelo dom da cura, mas não é cura. Porque o dom da cura é uma cura física. O dom da cura é um dom específico para a enfermidade. Mas o dom de operação de milagres, ele é um dom que quando a pessoa tem esse dom, amém? Geralmente, irmãos, pela minha observação, pastor Ari, eu observando essas pessoas, geralmente a pessoa que tem o dom da cura, o dom de operação de milagres, geralmente eles não estão dentro da igreja. Porque esse dom é um dom que não opera na igreja, é um dom que opera lá fora. Esse dom de operação de milagres, esse dom ele está dentro das casas de recuperação. Esse dom ele está nas pessoas que fazem o trabalho de rua com os mendigos. Porque essa pessoa que tem o dom de operação de maravilha, ela consegue, pelo poder do Espírito Santo, ir trabalhando com um mendigo, com um drogado, com uma pessoa que está lá no submundo da vida, e ela vai trabalhando com ela, e o Espírito Santo, ela se permite o Espírito Santo ir trabalhando com aquela pessoa, e aquela pessoa em pouco tempo ela deixa de ser mendigo e passa a ser um cidadão de família de bem. Esse é o dom de operação de milagres. Ela pega o caído e coloca em cima. Ela tanto ora pela cura física, como cura da alma, como tudo. Porque a maior enfermidade do ser humano não é a enfermidade física. A maior enfermidade do ser humano é quando ele já está consumido pela droga, pelo vício, pelas drogas, pelo vício, e já não sabe mais nem quem é. E aí chega alguma pessoa, começa a falar de Jesus, e aquela pessoa é devolvida à sociedade curada. Esse é o dom, a capacidade que tem o dom de operação de milagres ou maravilha. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Glória a Deus. Eu parei no versículo 10. Outros, a profecia. Todos nós podemos profetizar? Todos nós podemos profetizar? Podemos? Podemos. Mas existe o dom de profecia. E deixa eu falar com você uma coisa. Existem dois tipos de profetas na Bíblia. Eu não sou dispensacionalista. A raiz. Não sou. Mas eu acredito em alguns tipos de dispensações, sim. Existe a lei, existe a dispensação profética e existe a graça. Amém? O que acontece? Veio a lei dada por Moisés aos filhos de Israel. Os filhos de Moisés morreu, Josué veio, permaneceu a lei, veio conquistar a terra. Veio depois Josué os juízes que vieram e julgaram Israel, lideraram como juiz em Israel. Veio depois quem? Samuel. Quando entra Samuel entra como sacerdote, ele cresce nos pés do sacerdote, preparado para o sacerdócio. O que acontece? Deus se revela a Samuel, Deus fala com Samuel, Deus rejeita Eli, o sacerdote de Eli, não só de Eli, mas de toda a linhagem que tinha feito por Eli.
Deixa eu fazer uma pergunta: Deus pode voltar atrás? Sim ou não? Deus é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim ou não? Deus pode fazer o que ele quiser? Então, se ele falar é e depois ele falar não, ele pode? Deus fez uma promessa para o sacerdócio. Deus tinha uma promessa com os sacerdotes, com os descendentes de Arão, que jamais faltaria um sacerdote para sacerdotar Israel. Quando Deus repreende Eli, está lá no livro de Samuel, quando Deus repreende Eli, Deus vai falar para Eli assim: olha, Eli, eu tinha uma promessa com o seu sacerdócio, mas agora eu vou quebrar e volto para trás na minha promessa, porque eu vou te rejeitar, você e toda a sua geração, toda a sua linhagem, todo o seu sangue. E Deus levanta quem? Samuel. E aí Deus levanta Samuel, o sacerdote que ouviu a voz de Deus. Aquele sacerdote que ouve a voz de Deus, ele transmite o quê? A palavra de Deus. Então todo profeta precisa ouvir a voz e transmitir a voz de Deus. Em Samuel surge a dispensação profética. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente, o povo rejeitaria o sacerdote, o juízo, e pediria um rei. E para que o rei governasse, deveria que vir profeta, porque não havendo profecia, o povo se corrompia. Então todas as vezes que um rei vinha e assumia o trono, Deus levantava um profeta. Como o profeta, como o rei Saul, foi Samuel. Quando o rei perdeu o trono e Davi assumiu, Samuel já era velho. Samuel veio e morreu. Quem que Deus levanta? Deus levanta Natã. E assim sucessivamente, toda vez que vinha um novo rei, Deus levantava um profeta. Quando veio Acabe, Deus levanta Elias. E assim sucessivamente. Depois Deus levanta Isaías para Ezequias, para Uzias, e Deus vai levantando ali os profetas para profetizar. E agora, os profetas do Antigo Testamento tinham uma direção, que era corrigir o povo, chamar a atenção do rei, do reinado, para que ele se voltasse a Deus, e doutrinar o povo pela lei de Moisés. Agora, o que nós temos são profetas dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. No dia de hoje, Deus levanta um profeta como Elias? Sim ou não? Quem levanta, pastor? Nos dias de hoje, Deus levanta um profeta como Elias? Ele é Deus, se ele quiser, ele levanta. Mas a dispensação da graça não permite. Por quê? Porque a dispensação da graça é a dispensação do amor. Na geração profética do Novo Testamento, o profeta falava assim: vai descer fogo do céu. E quando o profeta usava a palavra fogo, significava destruição, significava que Deus ia consumir e lançar no inferno. Hoje, no Novo Testamento, pelo ministério da graça, o fogo já não é mais destruição. O fogo serve para queimar o pecado, para queimar a nossa iniquidade, para nos encher da presença de Deus. Quer ver? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que foi pousado sobre aqueles discípulos que estavam orando? Línguas repartidas como de fogo. 1 Coríntios capítulo 3, acho que a partir do 16, vai estar falando assim: olha, todos nós vamos passar pelo fogo do Espírito.
No dia final, todos nós vamos passar pelo fogo. E se a obra de alguém permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém não ficar firme e for consumida pelo fogo, esse será salvo, todavia, pelo fogo. Então, fogo aqui não é destruição. E lá no Novo Testamento, o profeta profetizava muitas das vezes destruição. Agora, no Novo Testamento, o profeta tem um princípio para profetizar. E o princípio do profeta profetizar é o mesmo do pregador. A sua profecia tem que ser exortação, edificação e consolação. Quantas profecias e revelações nós vemos nos dias de hoje, venceu o meu horário. Nós vemos nos dias de hoje que não faz nada disso. Quer ver uma profecia bacana? Pastor Wagner, Deus manda te dizer que Ele vai repreender aquela macumbeira que está com a sua vizinha, que fica fazendo macumba para você. Agora me responde, pastor Wagner, em que isso te consolou? Se testificar. Sim, mas o que traz de consolação? O que traz isso de edificação? Eu vou ficar ali dando primeiro. Tá, mas e se não tiver nenhuma macumbeira lá perto? Você vai ficar olhando para um monte de vizinho assim. Aí você vai ficar olhando para um monte de vizinho assim lá. Aí em vez de trazer comunhão, o reino é de comunhão, vai trazer confusão para vocês aqui. Entendeu? Eu vou falar do discernimento agora. Mas aí eu vou falar o dom de discernimento. Mas aí, se os irmãos quiserem, a gente fala outro dia. Já são 9h. Amém? Então, irmãos, a profecia, ela tem que ter princípio: edificação, consolação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Aí tem muito monte de profecia. Eis que vejo uma chave de carro. Eis que o número do carro, da placa, estou vendo o número da placa, QQO 4065. É de alguém aqui? HOI 7495. Número de telefone 22222222. É do banco lá que tem dinheiro na sua conta lá amanhã. Né? Profetas que revelam CPF, identidade, chassi de carro, placa de carro. Isso significa o quê? Isso consola em quê? Isso te corrige em quê? Isso faz você ter mais sede de Deus? Isso faz você ter comunhão com as pessoas? É nessas bagunças de dons espirituais que a igreja reformada não acredita no dom de revelação. Até agora nós falamos de dons de operações e iríamos entrar agora no dom de revelação. Amém? E aí eu vou deixar para o outro culto, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.